E estamos ao vivo! Glória a Deus por mais uma mesa para que nós possamos aqui desfrutar. E obrigado por você estar aqui conosco. Meu nome é Gabriel Mancini e hoje a gente está aqui no ManciniCast com um convidado mega especial. Um grande homem de Deus, escritor, um legendário, uma grande voz que tem impactado algumas gerações e uma multidão de homens. Então, eu quero agradecer a presença do grande Espílio Garaques. Muito obrigado, Gabriel. É um prazer e uma honra estar aqui hoje. E muito obrigado pelo convite. É sempre muito bom poder falar das coisas de Deus, poder falar de masculinidade, um negócio que às vezes até me emociona, falar um pouco de homens e para homens, e principalmente falar de Jesus. Eu me alegro sempre. Maravilha. Eu fico muito feliz de ver homens que se posicionam como homens na essência, segundo aquilo que a essência de Cristo nos ensina, né? E eu posso ver isso em você de forma nítida. Obrigado. Eu acredito que esse posicionamento é algo que falta. Foi interessante porque você escolheu um tema e aqui, como vocês já sabem, são os nossos convidados que escolhem o tema e a gente não foge de nenhum tema. Então, o tema que o convidado escolher, a gente vai emergir. E o tema que você escolheu é um tema que na hora que eu divulguei lá no Instagram, foi interessante a reação tanto dos homens quanto das mulheres, né? No sentido de, cara, esse tema é muito importante, nossa, que interessante. Então, os outros temas são muito bons, mas eu percebo que há uma grande carência sobre falarmos mais sobre o tema de hoje. E eu queria que você apresentasse então o tema de hoje e já nos dissesse por que você escolheu esse tema. A gente vai falar sobre masculinidade, principalmente masculinidade bíblica, mas a masculinidade no tempo atual, na sociedade moderna, e é algo que eu sou apaixonado pelo tema. Eu gosto muito de falar com homens e para homens, e eu acredito que homem é algo que sempre ficou fora da moda. Nunca foi da moda ser homem ou falar sobre masculinidade. Então é algo que é necessário. A gente não ensina sobre isso. É muito comum as pessoas ficarem muito perdidas sobre o que realmente é ser um homem, como ser homem, o que é esperado de mim como homem. E é o que eu gosto de falar. Legal. Então, a gente fala muito, as mulheres falam muito sobre isso, né? Tá na moda, o que é ser uma mulher, como ser uma mulher. As mulheres gostam de buscar desenvolvimento pessoal, gostam de crescer, mas o homem é difícil nisso. E a gente vem de uma estação de algumas décadas onde a gente está tendo um avanço social e um avanço tecnológico muito rápido, e essa parte da masculinidade tem ficado um pouquinho de lado, as pessoas estão meio perdidas quanto a isso. E isso é um tema que me apaixona. Legal. Realmente é um tema muito importante e falando dos tempos atuais, eu acredito que não só os homens tenha essa necessidade de discorrer sobre esse tema, mas eu acho que é muito legal também as mulheres ouvirem, porque eu julgo que perdeu-se as referências. Sim. Então, quando a gente olha para o tempo atual, quais são as principais dores assim que você enxerga em relação à masculinidade? Quando a gente fala das dores masculinas, eu vejo principalmente uma carência de referências. Então a masculinidade em si, ela é ensinada de uma geração para outra. Então o comum, o normal, o habitual, o que aconteceu durante toda a história da humanidade era um pai, ou um avô, ou um tio, ou alguém mais velho, mais experiente, ensinando alguém mais novo e mais inexperiente. Então, quando a gente vai para a Bíblia, por exemplo, os pais estavam sempre próximos dos seus filhos. Você tinha aquela ideia do patriarcado, onde tinha uma referência de quem ensinava, de quem educava. Antigamente também você tinha aquela ideia do pai ensinando a sua profissão para o seu filho. Então sempre tinha essa proximidade pai e filho. O caçar, o pescar, o fazer, o trabalhar juntos, o guerrear juntos. Legal. Só que de algumas décadas para cá, isso foi se perdendo. O homem saiu de dentro de casa, ele foi para o mercado de trabalho, ele foi para guerras mais distantes, e houve esse lastro, né, esse vácuo entre o pai e o filho, ou entre uma geração e outra. E quando a gente fala de mulheres, a grande dificuldade é realmente encontrar um homem que possa suprir uma necessidade que ela tem.
Então a gente veio de um tempo onde, do mesmo jeito onde houve as grandes guerras, a mulher ganhou o mercado de trabalho. E onde a gente, por muito tempo, a gente tinha aquele bom homem, era o cara que provia e protegia. E na sociedade moderna, a mulher ela é muito independente. Ela, às vezes, ela ganha mais que o homem financeiramente, ela é mais forte fisicamente, ela sabe jiu-jitsu, ou ela atira, ou ela tem um spray de pimenta. Às vezes ela não precisa de um homem para nada. Mas o que torna um homem um bom homem para a mulher? O que ela espera? Então, eu tenho até uma história curiosa sobre isso. Quando eu conheci a minha esposa, a gente namorava, e a minha esposa ela é muito independente. Legal. Ela começou a trabalhar, a ter loja de roupa com 18 anos de idade. E ela sempre cresceu muito sozinha. E quando a gente começou a namorar, eu sempre gostei da parte do cavalheirismo. Abrir a porta do carro, o deixar passar primeiro, pagar uma conta, a ideia do cavalheirismo mesmo. E ela não estava acostumada. Ela sempre foi aquela pessoa que tomou a frente, ela fazia, ela não esperava. Eu tive que conversar com ela, falar, olha, isso aqui faz parte de quem eu sou. Tá tudo bem você ser independente, você ser forte. O problema não é você ser independente, o problema é eu ser descartável. Se você não precisa de mim para nada, fica difícil o nosso relacionamento. Isso teve que ser conversado, alinhado, organizado, para que as coisas pudessem caminhar de uma forma melhor. Isso é um problema bem comum, né? Infelizmente. Muito comum. E quando a gente fala de masculinidade, eu acho que é interessante a gente entrar talvez de forma primordial no conceito de masculinidade, que eu acho que é uma coisa legal de você abordar, e também nós entendermos a influência da masculinidade, principalmente dentro da família, porque existe uma função de sacerdócio que eu acho que engloba todos esses pontos assim que você falou. Então, se você puder Claro. Conceituar aqui, discorrer um pouco sobre esse assunto. Para mim, o homem masculino é aquele homem que serve. É aquele homem que serve e assume responsabilidades. É uma ideia de posicionamento. Legal. Então, quando a gente fala de... Eu até falei sobre isso no meu Instagram essa semana, era a diferença de masculinidade e machismo. O masculino, aquele cara masculino posicionado, é aquele cara que se preocupa com outras pessoas e ele serve. Ele sempre está entregando algo para outros. Uhum. Ele se preocupa se está todo mundo seguro, se está todo mundo bem, Legal. se o ambiente que ele se encontra ele fica melhor quando ele aparece. É essa ideia de serviço. Legal. E a ideia do machismo é uma ideia mais egoísta. É o que eu recebo. Sim. É o que as pessoas podem fazer por mim, como eu posso usar as pessoas em vez de eu servir a elas. Essa é uma grande diferença entre a masculinidade e o machismo. E quando a gente traz isso para dentro de casa, o grande problema é a falta de uma referência masculina em casa. Então, o IBGE de 2022 ele trouxe um dado que quase 50% dos lares no Brasil não tem um homem dentro de casa. As mulheres elas ou passaram por um divórcio, ou foram viúvas, ou tiveram um filho fora de um relacionamento, mas 50% dos lares não tem um homem. Seja um pai, um tio, um avô, um irmão, não. São mulheres sozinhas, dando o seu melhor. Não estou falando que isso é ruim ou bom, mas Sim. elas estão fazendo o que elas conseguem fazer com os recursos que ela tem e faltam homens dentro de casa. E outro dado que eu estava olhando, eu não me lembro a fonte, mas quase 80% dos professores no Brasil são mulheres e não são homens. E se a gente faz uma conta simples, quase 40% dessa geração que está chegando não tem uma referência masculina. E aí a gente acaba entrando naquele assunto de quando você falou de como ser homem, da ideia da masculinidade tóxica. Então, para mim, o problema da masculinidade tóxica não é um excesso de masculinidade, mas uma falta de homens. Porque como a masculinidade ela é ensinada de geração a geração, essa geração que está chegando, ela não sabe lidar com sua força física, com os seus hormônios, com a sua agressividade, com o seu corpo, com as suas ideias, com as suas vontades, com as suas paixões, com os seus desejos. Então, é muito complicado uma mulher ensinar um rapaz, um jovem, um garoto como lidar com o seu corpo com coisas que ela nunca passou. Porque uma grande parte da paternidade ou da masculinidade é você reviver coisas que você viveu quando você era mais jovem. Então, por exemplo, nós nos conhecemos por conta dos nossos filhos, né? A nossa obstetra era da mesma clínica que a gente se conheceu no salão ali da clínica. E algo que eu tenho com a minha esposa é que muitas das coisas do meu filho
como menino, ela nunca viveu. Uhum. Então eu vou reviver isso e vou ensinar a minha esposa como lidar isso com o meu filho. Legal. Essa é uma função nossa como pai. Sim. O pai do menino, ele tem que ajudar a sua esposa a entender o que esse menino está sentindo, porque a sua esposa nunca sentiu o que ele vai sentir. Verdade. A testosterona vem arrebentando, o menino vai ficando doido e você tem que desgastar aquilo. E essa é uma grande parte do que um pai tem que fazer dentro de casa, um pai ou uma referência masculina. É ensinar esse menino a como lidar com a sua masculinidade, com o seu corpo, com os seus hormônios. E isso falta hoje. Você acha que tem uma idade para isso começar? Ou é desde berço? É desde berço. Legal. Eu estava conversando com a minha esposa, o meu filho, nosso filho tem 4 meses, né? Sim. O seu deve ter 5 já. É. Um grande problema hoje das gerações que estão chegando para homens é a dopamina. Todo mundo é viciado em dopamina. E a dopamina é o prazer realizado. Sim. Então, quando você tem você não sabe esperar, você não sabe esperar um pouco, é dopamina o tempo inteiro. Sim. Então, algo que eu tenho controlado com a minha esposa é essa ideia da birra. Uhum. O chorou, na mesma hora tem que resolver. Eu falei, espera um pouquinho, fala com ele, dá um tempinho para ele, dá 1 minutinho, 2, ele tá chorando, conta até 10, para ele não entender que tudo vai ser resolvido na hora dele. Então desde o comecinho, a ideia de que ele precisa aprender a controlar algumas coisas. Porque eu entendo que todo mundo tem algo para entregar. Todo mundo. Até um bebê. Uhum. Nem que seja boa educação e simpatia. Até uma criança tem alguma coisa para entregar para os outros. Com Isso certeza. é uma responsabilidade nossa. Com certeza. Inclusive, o meu filho, ele sorriu o tempo todo, né? Então, isso mudou completamente a atmosfera da minha casa. Isso é bom. Completamente. Assim, e eu ouso te dizer que o meu relacionamento com a minha esposa melhorou muito O meu também. por causa disso. O meu também. Isso é incrível, porque eu vejo quantos homens perdem a oportunidade de terem uma família cada vez mais fortificada, um relacionamento cada vez mais próximo, mais sincero, mais transparente, simplesmente porque não assumem as suas funções. Né? E eu vejo que com tantos movimentos que também acontecem pelo lado das mulheres, eu acredito que a falta de referência também acabou consequenciando nisso. Eu acredito que começam a surgir pautas que, em verdade, né, na essência, nem deveria existir, né, por uma questão de fundamento mesmo, assim, de como que as coisas foram criadas para ser. Uhum. Né? Porém, existem pela desobediência do homem. Né? Então, eu hoje percebo que a juventude ela tem sido realmente muito influenciada por essa questão que você falou do... Acredito que, inclusive, você me fez pensar aqui que o problema não está no imediatismo, né? Talvez o imediatismo se torne uma consequência das pessoas estarem viciadas em dopamina e estarem desejando o tempo inteiro resultados rápidos. Sim. Então, o que você acredita que nós, como homens que temos nos posicionado como homens, né, masculinos e não tóxicos, o que nós poderíamos fazer para que essa geração começasse a ter referências, né, de homens de verdade, assim, homens na essência, conforme aquilo que Deus criou para ser? Eu acredito muito que o momento que a gente vive social hoje tem uma grande crise acontecendo. E a crise é uma crise de boas referências. Então, maus exemplos estão cheios. Sim. Um mau exemplo de como se comportar, um mau exemplo do que fazer, um mau exemplo de como se vestir, um mau exemplo de tudo. Então, para mim, o grande papel do homem hoje é ser uma grande referência. Legal. Ele precisa se posicionar e não ser só uma voz a ser respeitada, mas ser um indivíduo a ser admirado. As pessoas têm que olhar para você e encontrar alguma coisa para imitar. Legal. Então, você, por exemplo, você é um empresário. Cara, como é que eu posso abençoar as pessoas através do meu posicionamento? Ou o que o meu filho vai enxergar em mim que ele pode replicar quando ele se tornar um adulto? O que ele admira? O que ele replica? O que ele copia? Então, essa ideia das próximas gerações chegando, a gente precisa, como homens, literalmente aparecer.
Se a gente pegar a cultura pop dos últimos, talvez 10 anos, 15 no máximo, a própria figura do pai ou a figura do homem masculino na cultura pop mudou. Se a gente pegar alguns desenhos atuais, o pai de família é um grande bobão, um abestalhado, um pamonhão. E a grande figura forte é a mulher. E é aquilo que eu falei, o problema não está na mulher ser a figura forte. O problema está no homem ser um abestalhado. Porque se ele é um peso a ser carregado, ele deixa de ser uma referência. Verdade. E aí aí ele fica ali, ele é um bobão. É o cara que tropeça e cai da escada, é o cara que perde o emprego e vira um bêbado, é o cara que tá sempre dando trabalho, é o cara que briga na rua, é o cara que é o viciado em drogas. Se a gente for trazer para uma referência talvez mais recente, é só ver a diferença de como o personagem Thor na Marvel foi replicado no primeiro filme dos Vingadores para agora. O cara era um deus do trovão, posicionado, até a voz do cara era grave. Aí o cara virou agora um paspalho, um pastel, um palhaço de circo. Então isso é importante, isso é uma agenda. É a ideia de que o homem não deve se posicionar. Isso é um enfraquecimento social. Porque para mim, como homem, as pessoas têm que se sentir mais seguras quando eu estou num ambiente. Por isso a gente, quando vai para um restaurante, a gente fica sentado de costas para uma parede olhando para a porta. Porque se alguma coisa acontecer, eu tenho que estar lá para resolver. Se eu vou para um mercado com a minha esposa, quem carrega a sacola sou eu. Quando eu estou em casa, quem carrega o botijão de gás ou muda o galão de água sou eu. Por quê? Não é porque a minha esposa é uma incapaz, mas porque eu dou conta e para mim é mais fácil. Porque eu sou mais alto, porque eu sou maior, porque eu sou mais pesado, eu sou mais forte fisicamente. A minha esposa, ela tem um monte de atributos que são muito melhores do que eu em vários pontos. E ela me ajuda nisso. A minha esposa, ela é muito mais observadora, ela é muito mais amorosa, a capacidade da comunicação não verbal dela é muito melhor que a minha, análise de ambientes, análise de pessoas, e ela me ajuda muito nisso. Mas tem coisas que eu sou melhor do que ela. E não tem nenhum problema em a gente ter esse trabalho em conjunto. O problema está na competição. E eu querer sentar na cadeira dela, ela querer sentar na minha. Ou todo mundo querer sentar na mesma cadeira. A gente tem que entender o que um é melhor que o outro e trabalhar junto. Sensacional. Você tocou agora num ponto que eu acredito que ele é essencial, né? Da gente talvez emergir um pouco. Porque eu acredito que talvez essa questão dessa guerra entre o machismo e o feminismo gerou-se a confusão e a dispersão do real sentido do que é ser masculino e do que é ser feminino, né? Do que é assumir o papel da mulher e o que é assumir o papel do homem. E eu acho que só de eu verbalizar essa frase, né? Assumir o papel. Parece que eu já vou ser, assim... Cancelado. Né? Cancelado, vão me bater, vão me julgar, porque, afinal, o Gabriel tá falando que existem funções para cada um. Eu acho que seria interessante da gente falar um pouco sobre isso, porque eu percebo que, inclusive, muitos relacionamentos têm muitos problemas por causa do individualismo, como você bem colocou, mas também por não saberem lidar com as diferenças. Entendendo que as diferenças, elas juntas, é o que vão gerar a eficiência ali do casal, o crescimento do casal, a constituição da família, né? Essa questão do que de fato é ser uma auxiliadora idônea, do que de fato é ser um sacerdote. Então, acho que quando a gente fala de referência, é importante a gente emergir nesse assunto. Eu gostaria muito de te ouvir. Claro. Que as pessoas talvez... E assim, eu tenho repetido muito isso, né, com o pessoal lá, o óbvio precisa ser dito, né, e acaba que quando a gente fala assim, eu acho que a gente realmente tem que se tornar referência e tudo mais, agora, o que é uma referência, né, como ser de fato essa referência? Eu acho que é legal a gente trazer esses pontos práticos, porque realmente... Então, uma coisa que eu acredito muito é que o homem e a mulher, ou o papel masculino e o papel feminino, não são construções sociais. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a sociedade foi construída através da nossa predisposição biológica. Então eu entendo que porque nós somos no homem como maior ou mais forte, maior falo fisicamente, né? Ou mais forte fisicamente, ou mais rápido, ele se colocou em situações como de guerra, ou de caçador, ou do soldado, para literalmente proteger e avançar. E a mulher, ela tem uma predisposição biológica para lidar com outras situações.
Então, por exemplo, eu gosto de trazer o meu casamento porque é uma referência para mim muito atual, né? Então, o meu filho nasceu, a minha esposa ela tinha um sono muito pesado. O sono dela mudou. Ficou muito leve, o menino respira diferente, ela tá lá do lado dele para ver o que aconteceu. Eu já tenho um sono extremamente pesado. E aqueles sons dentro de casa, eu não sou tão atento. Agora, para os sons de fora de casa, para tipo, o que está acontecendo lá fora, eu fiquei muito mais atento. Barulho de vento, barulho de carro, barulho de gente falando lá fora, que antes eu não prestava atenção, agora me chamam muito mais a atenção. Então existe uma predisposição biológica, tanto para o homem como para a mulher, que eles acabam tendo uma facilidade maior para ir para um lado como para o outro. Quando a gente fala disso na sociedade, eu não quero dizer que o homem ele vai ser o chefe e a mulher funcionária. Legal. Eu tenho muito esse entendimento muito claro dentro de mim que por muitos anos houve um abuso de muitos homens nessa ideia da submissão feminina. Então, se a gente for pegar comunidades mais, eu não vou falar tradicionais porque é uma palavra muito ruim e ela vai trazer um peso errado, mas se a gente for pegar pessoas com uma cultura mais antiga, muitos homens vão achar que o homem é aquele cara que é o cabeça, é o cara que manda, ele é praticamente um patrão dentro de casa e a esposa é uma funcionária, quase uma empregada doméstica em determinados relacionamentos. E isso para mim é muito errado. Não é essa a visão. O fato da Bíblia falar em submissão não quer dizer que quando você vai chegar em casa, você vai botar as pernas para cima e sua esposa vai te servir porque ela é obrigada a isso. Na verdade, eu acredito que se a sua esposa ela trabalha dentro de casa, ela não vai te servir por obrigação, mas ela vai te honrar por amor. Então, se você chegou cansado do seu trabalho, ela perguntar como é que foi o seu dia, ela te oferecer um prato de comida quente, ela entende que você merece porque você faz algo pela sua família. É um sacrifício sair de dentro de casa para você dar lá o seu trabalho, a sua vida, você se colocar em risco e você trazer algo para dentro de casa e ela te honra por isso. Legal. Agora, quando você diminui a sua esposa para você se sentir mais homem ou você diminui ela porque você quer mostrar o que você que manda, aí a posição está errada. Aí se torna literalmente um machismo. Deixa de ser uma honra e vira um domínio. Deixa de ser por amor e vira por talvez uma infelicidade ou até uma fragilidade do homem, uma insegurança dele. Então, a ideia que eu gosto de trazer é essa ideia do trabalho conjunto. Se a sua esposa trabalha em casa ou fora de casa, no mercado de trabalho, vocês precisam ter um acordo e conversar para ver o que é importante para vocês dois. Então, a minha esposa trabalha fora. Eu não tenho como esperar que quando eu chegar em casa, minha esposa vai estar lá com meu chinelo na mão, um prato de comida quente e massagear minhas costas. Ela chega às vezes mais tarde do que eu. E eu entendo que como a gente não tem alguém trabalhando dentro de casa pela manutenção e limpeza, eu também faço parte dessa área. Então hoje de manhã eu cheguei, lavei a louça, eu arrumo a cama, se a minha esposa não pode eu posso, ou se eu deixo de fazer alguma coisa ela faz. Mas a gente tem acordos. O grande problema dos relacionamentos hoje é que a grande maioria das pessoas ela namora para bater foto, postar no Instagram e dar beijo na boca. Ninguém conversa de forma intencional sobre o que gostaria de viver e sobre o que não gostaria de viver. O que é importante para você num casamento como homem? Eu gostaria muito que quando eu chegasse em casa, minha esposa estivesse me esperando para todos os dias eu ter um tempo com ela. Então, em teoria, você não pode se casar com alguém que trabalhe fora. Você tem que ganhar um sustento suficiente para você sustentar uma casa. Agora, se isso para você não é um ponto importante, o que é? Qual que é ali a base para você ser marido? O que você quer entregar e o que você espera que entreguem para você? E para a mulher a mesma coisa. A gente hoje vive uma crise de referências tão grande que a nossa geração ali, daquele que nasceu nos anos 80, anos 90, a grande maioria tiveram pais divorciados. Então a grande maioria não faz ideia do que é um relacionamento sustentável, um relacionamento sadio. E como é que você replica algo que você nunca viveu? Ou que você nunca viu? As pessoas não sabem o que é viver isso. As pessoas acabam pegando uma grande comédia romântica e usando aquilo de base. Esse aqui é o meu sonho. Eu quero viver isso aqui. Cara, aquilo não existe.
Você tem que ter uma conversa racional com o seu parceiro, sua parceira, para você entender o que vocês vão viver e criar papéis ou criar posições para vocês acordarem isso juntos. Tem papéis que um ou outro pode fazer, e tem papéis que são do homem, papéis que são da mulher, e vocês vão acordar sobre isso. Por quê? Porque quando eu tenho um acordo, eu sei o que esperar. Se ninguém conversa sobre nada, as coisas vão ficando pelo caminho, e aí se cria um problema no relacionamento. Realmente você agora deixou bem claro que de fato o problema está no idealismo social, né? Sim. Porque, por exemplo, lá em casa, eu gosto muito de cozinhar, só que, sendo bem franco, você detesta lavar louça. Só que minha esposa não vê problema em lavar louça e ela não gosta de cozinhar. Pronto. Quem cozinha? Você. Entende? E então, você assim, é feliz fazendo isso, não tem problema nenhum. Exato. Então, assim, eu acredito que realmente é a questão do casal se entender as características e o potencial que cada um tem. Tem um pastor que, uma vez eu conversando com ele, eu acho que eu tinha uns 20 anos. Aí eu perguntei assim pra ele, pastor, cara, eu quero muito conhecer minha esposa, né? Quero casar e tal. Qual é a dica que você me dá? Ele falou, filho, faça uma lista e nessa lista separe em 2 colunas. Uma coluna daquilo que pra você é negociável dentro de um relacionamento e aquilo que é inegociável. E é exatamente o que você falou. Então, eu acredito que realmente, se as pessoas sequer têm uma referência hoje, ou sequer se posicionam em busca dessa referência, ou de até talvez se tornarem essa referência, cara, a probabilidade desse pessoal parar para fazer uma lista e pensar, cara, o que eu gostaria de ter no meu cônjuge? O que para mim é negociar? O que no meu relacionamento eu gostaria de ter e o que eu não gostaria? Eu acho que, de fato, é muito difícil encontrar alguém hoje na juventude, principalmente com esse dado que você trouxe, de 52% das mulheres hoje em seus lares não tem um homem. Quase 50%. Quase 50%, né? Isso, quase 50%. Então, assim, isso aqui para mim é um dado que me gerou alguns questionamentos. E como eu sei que você é um homem extremamente posicionado, que não tem problema de falar de assunto nenhum, quero te fazer uma pergunta bem específica, porque minha esposa sabe, nós estávamos um dia desses caminhando no parque e paramos para tomar uma água de coco. E tinha uma juventude, assim, muito jovens, jogando vôlei ali, jogando futebol, basquete. E a gente estava do lado ali, né, tomando água de coco. E eu comecei a observar o comportamento. De verdade, assim, eu acho que de todos os homens jovens que estavam ali, eu acredito que pelo menos uns 80% eram homossexuais. Qual é a sua visão sobre a influência de todos esses dados ou até mesmo da falta da referência no homossexualismo e como que você enxerga o homossexualismo hoje? Então, eu não tenho como colocar numa caixinha e determinar o porquê alguém deseja algo ou deixa de desejar. Então eu não tenho como falar, isso aqui foi um trauma ou foi uma criação, a ideia do desejo. Legal. Eu desejo o mesmo sexo, eu deixo de desejar o mesmo sexo. Eu não tenho essa capacidade de explicação. É algo muito complexo sociologicamente, historicamente, e o porquê alguém tem o desejo pelo mesmo sexo. Mas sobre comportamento, sobre um homem, independente do que ele deseja, a forma como ele se comporta, para mim, é um problema de referência e posicionamento. Entendo. Então, por exemplo, vamos trazer isso para a nossa realidade. Eu abri uma caixinha há um tempo atrás no meu Instagram e alguém perguntou, o meu filho quer usar batom, o que eu faço? Era um menino de uns 8, 9 anos de idade. Uhum. E aí eu perguntei para ele de volta, você usa batom? Se você não usa batom como pai, dificilmente o seu filho vai usar batom. Se ele está usando batom é porque ele está querendo copiar alguém. Aos 8, 9 anos de idade, ninguém sabe, pelo menos não deveria saber, o que é ser um menino ou uma menina no sentido de social, né? Uhum. Meninas fazem isso, meninos fazem aquilo no sentido de eu estou me posicionando dessa forma. Ele está copiando alguém. Não estou falando que faz parte da identidade dele. Então, se ele vai te copiar como pai, ele não vai usar batom. Então você vai responder, meu filho, seu pai usa batom? Não. Então, se o seu pai não usa batom e você é menino, você não usa batom. Simples assim. Isso é um posicionamento para crianças.
Quando a gente traz uma referência para os jovens, o porquê que um jovem ele tem um menino ou um adulto, ele tem uma ele é mais afeminado, ele tem uma postura mais feminina que masculina, a minha visão é que ele está copiando alguém. Então ele está visualizando alguém e copiando aquela referência, ele está buscando uma outra referência. E, por exemplo, nesses dados que eu trouxe, se a gente pega um menino de 8, 9 anos de idade, onde não tem um homem como referência, ele tem professoras, ele tem mãe, ele tem tias, ele tem irmãs mais velhas, ele vê todo mundo usando maquiagem, usando vestido e usando salto, a chance dele querer replicar aquilo é muito grande. Quer dizer que ele vai replicar também o desejo por homens? Aí eu não tenho como dar essa resposta. Mas a chance dele replicar aquele comportamento, para mim, é muito grande. Um menino de 8, 9, 10 anos de idade. Ah, minha mãe usa batom, eu quero usar batom. Minhas irmãs mais velhas usam salto, eu quero usar salto. Ou então alguém alisa o cabelo, eu quero alisar o cabelo. Então, uma grande parte dessa geração que está chegando não tem referências masculinas, não sabe o que é ser um homem. Sim. A parte de virilidade. Um cara fala firme, anda ereto, que cumpre com as suas promessas, que faz o que tem que fazer. Então está vindo uma grande parte dessa geração de pais que são no máximo uma conta bancária de pensão. Não tem contato, não sabe quem é seu pai. O pai é um cara que busca no final de semana, às vezes, quando busca, ou uma mensagem que chega de vez em quando e o cara acha que é o suficiente. O problema dessa geração é a falta de paternidade. Falta pai. E ser pai é diferente de ter filho. Muito diferente. Então, o ser pai, o estar presente, o ajudar a colocar para dormir, o trocar fralda, o dar banho, o falar firme quando necessário, o ser uma voz dentro de casa, isso está em falta e, para mim, isso é um grande problema para essa geração que está chegando por falta de referências. É interessante, né? Porque, querendo ou não, todo esse problema começou por um ato de desobediência, né? Então, quando a gente olha lá na Bíblia, né, aquele episódio de Adão e Eva, quando eles foram desobedientes e perderam a presença ali do Pai, é interessante como eles, ao passar a ter uma vida independente, a primeira coisa que eles perderam foi a referência. Sim. Então, é interessante fazer essa engenharia reversa, porque as soluções também passam a ficar claras, né? Sim. Então, uma dica talvez que seja legal a gente dar até para as mães solteiras, né? Aquelas mães que infelizmente estão sozinhas ali nos seus lares, é também de deixar claro que, independente por causa do ambiente que é influenciável, deixar claro que o fato dela fazer algo não deve ser replicado. Existe uma função, deixar claro para o menino, o filho homem, qual é a função dele. Sim. Né? Eu acho que, por mais que isso sim seria uma função do pai, né? Infelizmente existem esses casos e eu vejo que muitas mulheres, até falo por causa das amigas que tenho, dos casais que, enfim, já ouvi várias histórias e convivo com alguns, eu vejo que é uma dificuldade muito grande. Né? Então, talvez seja uma dica legal, né? E não sei se você tem alguma outra dica para essas mães de como tratar esses filhos. Então, a gente acaba voltando um pouquinho para a minha última fala, né? Então, o ideal seria essa mulher, uma mãe sozinha ou solo, encontrar uma referência masculina. Legal. Talvez o pai dela, o avô do menino, um tio, conversar com algum vizinho, um professor, um treinador, por exemplo, está muito na moda agora a ideia do jiu-jitsu para criança, né? Então, aquele menino ter como uma boa influência aquele professor de jiu-jitsu ou professor do futebol, ou ela realmente procurar um pastor ou um padre ou alguém que ela entenda que seja uma boa referência. Legal. Um homem posicionado. Fala, é um homem que assim cumpre o seu papel. Você trouxe um excelente exemplo, que é a história, a referência de Adão e Eva bíblica, né? E eu falo sobre isso no livro que eu escrevi, porque Adão ali, ele deixa de cumprir o seu papel masculino.
ele se omite, ele foi omisso, ele deixou de cumprir a sua responsabilidade. Tem um autor chamado Larry Crabb e ele traz uma visão teológica em que é como se Adão estivesse presente em 3 momentos quando Eva foi tentada pela serpente. Ele viu Eva conversando com a serpente, ele não se posicionou. Ele viu Eva chegando perto do fruto e tomando do fruto, e ele não falou nada. E ele não se negou a comer quando algo foi oferecido a ele. Nos 3 pontos ele foi omisso. Eva não tinha recebido orientação nenhuma sobre a árvore. A orientação tinha vindo de Adão. Adão recebeu uma orientação de Deus: não toque no fruto, não coma disso. E ele deve ter repassado para Eva. Mas o comando era dele. E ele se omitiu naquilo que ele tinha para fazer. Então, quando a gente fala de masculinidade, uma das grandes falhas dessa geração é a omissão. E a gente volta para essa ideia da paternidade que a gente estava conversando. É o cara que tem um filho e não se posiciona, não participa. Ele é uma conta, na verdade, no banco para pagar uma pensão. Ou mesmo aquele cara que é casado, ainda mora na mesma casa, ele não larga o telefone. Ele não sai do trabalho. Ele fala: eu não vou trocar uma fralda porque isso é coisa de mulher e não é coisa de homem. E isso é o errado, na minha opinião. Na minha opinião, o cara tem que estar lá ajudando, ele tem que estar participando. Legal. Muito bom. Eu acredito que a gente está falando bastante aqui sobre a masculinidade, até aplicando isso à família, ao relacionamento, ao casamento por si só. Agora, e os homens solteiros, né? Dos dias atuais? Tantas dificuldades, né, que os homens colocam, né, os desafios atuais. O que a gente poderia comentar ou abordar sobre o homem solteiro nos dias atuais? Muito boa essa pergunta, porque eu escrevi 2 livros, né? O primeiro é O Homem que Deus Procura, e a minha ideia de escrever esse livro... Que inclusive eu ganhei de presente. Eu espero que leia. Por favor. Obrigado pelo presente. Nada, viu? É uma benção. E vai ter dedicatória, viu, Paulo? Depois, pode ficar tranquilo. Qual que é a ideia do Homem que Deus Procura? Quando eu comecei a escrever o livro, na verdade, quando eu comecei a estudar sobre masculinidade, a grande maioria do conteúdo que eu encontrava era sobre casar e ter filhos. Legal. E eu não era casado e não tinha filhos quando eu comecei a estudar sobre masculinidade. Então isso para mim era um problema. Porque eu comecei a pensar: não é possível que Deus nunca vai me entender como homem, a não ser que eu me case e que eu tenha filhos. Eu entendo que casar e ter filhos é muito bom. Sim. Mas eu não consigo acreditar que é isso que me define como homem a Deus. E para mim esse é um grande gap que sobrou das gerações passadas. Porque quando você tinha, por exemplo, a gente vai conversar com o meu avô, os meus avós que já faleceram, ou com um pai que é mais velho, você vai falar que você tem um problema em casa, ele vai usar a referência do homem que é o provedor, que paga as contas e garante um teto na cabeça de todo mundo. Uhum. E nas gerações passadas, quando a gente começou a falar de papéis, o bom homem é aquele cara só que pagava as contas e garantia o teto. Ele não precisava ser presente, ele não precisava ser romântico, ele não precisava ser um pai amoroso, muitas vezes. Só ele garantia a parte financeira, estava garantido, estava lá o ticketzinho do bom homem. Mas para a nossa geração não funciona assim. É aquilo que eu falei, as mulheres elas se tornaram independentes. Então a ideia do livro é trazer de volta a referência em Deus. Legal. No que a Bíblia fala que é ser um bom homem. Então eu coloco 10 princípios do que Deus espera de você como homem. Eu entendo a masculinidade como uma habilidade que é ensinável, como um dom, um talento mesmo. Legal. E a ideia é colocar esse dom em uso para a glória de Deus. Amém. Então eu vou ser um bom homem quando aquilo que eu tenho é utilizado para a glória de Deus. Amém. Então eu me coloco como um humilde dessa forma, como um corajoso, como um cara honrado, como um cara perseverante, como um cara grato, quando eu faço tudo isso para a glória de Deus. Então você me perguntou, como é que um solteiro se posiciona? O que um solteiro pode fazer pelas pessoas ou pelo ambiente que ele está, que Deus pode entender nele uma boa masculinidade? Porque, por exemplo, Paulo não se casou, Jesus não se casou, o profeta Daniel, que a gente sabe, também não se casou, e todos eles foram grandes homens de Deus. É uma ideia de posicionamento. Por exemplo, eu sou um filho. Como ser um bom filho masculino para minha mãe?
A ideia de servir dentro de casa, de ajudar, de estar posicionado, de proteger, de ser um bom servo. Como ser um bom homem solteiro na igreja? Cara, eu vou servir no meu ministério local, vou perguntar o que o meu pastor precisa e eu vou estar lá presente com ele, vou estar ajudando a carregar esse piano. Como ser um bom homem solteiro no meu trabalho? O que meu chefe precisa de mim? Eu vou chegar no horário, eu vou cumprir as minhas tarefas, eu vou tentar crescer onde eu estou, eu vou fazer com que o ambiente que eu esteja melhore. Como ser um bom homem solteiro ou casado na sociedade? Eu vou me posicionar. Eu vou ajudar uma velhinha a atravessar uma rua. Quando eu estiver num ambiente, num restaurante, e alguém estiver fazendo algum mal, eu vou lá e vou me intrometer. Quando alguém estiver falando mal ou estiver maltratando uma criança, eu vou lá, brother, não faz um negócio desse. Onde eu estou, necessariamente tem que se tornar um lugar melhor. Legal. O que eu estou fazendo necessariamente tem que melhorar o ambiente que eu estou, tem que ajudar as pessoas com que eu me envolvo. Eu tenho que continuar servindo, continuar provendo, continuar protegendo. Eu tenho que estar presente. Eu entendo que o homem, ele é uma resposta de Deus para aquilo que há de problema no mundo. A Bíblia fala que o inimigo das nossas almas, o diabo, Satanás mesmo, ele veio para roubar, matar e destruir. E nós, como homens, fomos criados para prover, proteger e criar. Então, para tudo aquilo que Satanás veio para fazer, a gente está lá para combater. Nós somos a resposta do que Deus está querendo fazer nessa geração. Amém. E isso, para mim, é um bom posicionamento. Sensacional. Eu vejo que os homens solteiros acabam se perdendo muito com... E assim, você deixou bem claro que o grande lance está na perspectiva de vida também, né? Sim. Existe uma frase que eu gosto muito, que você vive a vida de acordo com a forma com a qual você a enxerga, né? E eu acho que isso é interessante porque, por exemplo, eu vejo muitos homens solteiros falando que é difícil, por exemplo, não ter uma relação sexual ilícita, né? Ou seja, fora do casamento, porque as mulheres dos dias atuais estão muito sensuais, elas estão realmente atacando e tudo mais. Agora, é interessante porque a Bíblia diz que você é tentado pela sua própria cobiça. Então, talvez a pergunta seja aonde os seus pensamentos estão fundamentados, né? Aonde os seus princípios estão agindo nos seus comportamentos. Então, é bem interessante esse ponto, porque deixa bem claro que o problema, talvez, do homem solteiro é, de fato, a mentalidade e o posicionamento, realmente, em relação à referência de um homem de Deus, né? Fantástica essa sua fala, porque a ideia, né, do bom homem, o homem virtuoso, a virtude é literalmente você colocar o seu corpo sob controle. É você mostrar para o seu corpo que é você que manda. Você que governa. Então, por exemplo, eu tenho um hábito de jejuns, né? Eu gosto muito de jejuns e para mim ele tem muitos significados. Então, seja na minha parte física, na minha parte espiritual e principalmente também eu mostrar para o meu corpo que não é ele que comanda. A ideia da dopamina, como a gente começou a conversar. E o Aristóteles fala que o homem honrado, o homem virtuoso, é aquele que pratica virtudes como hábito. Então, é você falar não para aquilo que você não deve como um hábito. Então, vamos dizer, por exemplo, o menino solteiro, aquele que tem a sua vida normal, natural, ele quer fazer o que ele quer fazer e ele é solteiro, ele não é casado. Pratica a castidade. Não tem na história da humanidade ninguém que morreu por falta de sexo. Você não faz suas necessidades na rua e elas incomodam muito mais, você consegue aguentar até um banheiro, você consegue não ter sexo. Então, aprenda a colocar o seu corpo sob controle. Então, faça jejuns, leitura bíblica, acorda de madrugada para orar, mostra para o seu corpo quem manda. Faça atividade física, se ponha à prova. Então, a ideia é de você realmente mostrar quem domina. C.S. Lewis ele tem um livro chamado Absolvição do Homem, eu acho que é esse o nome do livro. Abolição do Homem, perdão. Onde ele fala dos homens sem peito. Ele traz uma referência de que a razão vem da cabeça, de que aqueles nossos desejos, as nossas paixões, ela vem do nosso estômago, da nossa barriga, e as nossas virtudes vêm do peito.
Então, quando a gente é um homem muito racional, quer dizer que a nossa cabeça ela domina todo o resto. Quando a gente é um homem muito visceral, quer dizer que os nossos desejos, os nossos impulsos estão sempre nos dominando. Isso é ruim, porque quer dizer que eu não consigo escutar não para nada. Ah, eu quero comer, eu tô com vontade de comer doce, é terça-feira de noite, eu vou comer doce? Cara, eu não posso, tô de dieta, não, mas eu sou um homem visceral, eu como um doce, ou eu passo o dia na preguiça, eu faço aquilo que me dá vontade de fazer. Mas quando a gente é um homem de peito, um homem que é sobre virtudes, a nossa cabeça e o nosso peito trabalham juntos para que os nossos desejos sejam dominados e não nos domine. Então vamos dizer, por exemplo, um soldado que está ali em posição no quartel e ele tem que guardar o seu ponto. Sim. E ele vê um exército chegando na frente. Se ele é um homem um homem mais visceral, o medo dele vai fazer ele correr. Se ele é um homem de virtudes, não importa quem esteja à frente, ele vai se posicionar e vai manter o seu posto. Ele vai ajudar, ele vai guerrear, ele vai dar um sinal, nem que ele atrapalhe quem está chegando, ele vai manter o seu posto. Então, essa é a ideia de virtudes, de colocar o seu corpo sob controle, de dominar os seus desejos e os seus desejos não te dominarem. Isso é uma boa prática, não só para casados, mas também para solteiros, principalmente por solteiros. Porque o homem masculino, o homem, nós temos muitos desejos. Os nossos hormônios, eles nos estimulam a isso. Sim, sim. E seja pelo visual, seja pelo desejo carnal, seja pela ambição, seja por aquilo que a gente quer conquistar, a gente tem que entender que nem tudo é do nosso jeito, no nosso tempo e na nossa hora. Uhum. As coisas têm um propósito, um porquê e um para quê. E a virtude serve para isso. Os princípios servem para isso. Para você entender como delimitar a sua vida, como agir e o que é esperado de você. E aí assim, você agindo dentro do princípio, você segue uma boa vida. Sensacional. É interessante como realmente toda disfunção que há na sociedade hoje sempre volta para o idealismo social, né? Porque, querendo ou não, a sociedade ela sempre vai ter uma perspectiva aversa à perspectiva da referência em Deus, né? Da referência bíblica. E é interessante porque, por exemplo, parece que para a sociedade, para o homem que não tem temor ao Senhor ali e não busca viver conforme a palavra, parece que ele ser mais masculino é o cara que literalmente é o mais visceral e parece que isso é positivo, né? Sim. É aquele que, desculpa o termo, mas é aquele que pega mais mulheres, ou o cara que é bombado, ou o cara que tem um braço grande, ou que levanta muito peso, ou que fala mais grosso, ou que bate nos outros. Exato. Isso é um estereótipo. E isso é muito ruim. Péssimo. Porque acaba colocando exatamente como você falou, um homem mais visceral e menos viril, menos masculino. Isso é um problema. Tem coisa que é legal? Claro que tem. Pô, dirigir um carro grandão, barulhento, é legal pra caramba. Levantar peso é legal, é muito legal. Você saber se defender e defender outras pessoas é legal, é muito bom. O problema é como você usa isso. Uhum. E aí você trouxe uma palavra que eu gostei muito, você falou ela algumas vezes já, sobre o ideal. O problema é você só querer viver o ideal. E aí a gente entra na ideia de gratidão. Sim. Porque quando você tem um ideal na sua cabeça, você só enxerga aquilo. E aí você acaba conduzindo a sua vida só para alcançar esse ideal. Uhum. E quando você não alcança, você nunca está feliz. E aí parece que a sua felicidade vai depender de um ideal que você tem na sua cabeça. Seja o carro que você dirige, ou a casa que você mora, ou o salário que você quer ter, ou a mulher que você quer conquistar, ou seja lá qual seja o ideal que você quer ter na sua vida. O problema é que as pessoas elas estão colocando a felicidade delas em coisas. E a gratidão, o espírito de gratidão, ele funciona não pelo ser grato ou pelo ser feliz pelo copo meio cheio, mas por um esforço intencional em você encontrar felicidade naquilo que você vive. O princípio de gratidão é até um princípio do livro onde eu trago uma visão diferente sobre o que é ser grato. A gente acaba colocando a gratidão muito na ideia do muito obrigado por aquilo que você me entregou, e a gente abaixa a cabeça. E eu brinco que esse calorzinho que a gente sente, esse espírito, ele está mais ligado à boa educação que a gente ensina às crianças, de sempre agradecer quando recebe alguma coisa, do que ser grato. Sim. A gratidão mesmo é você ser um servo daquele que te ajudou.
Eu estava assistindo a um filme tem um pouco mais de um mês atrás, que é O Cavaleiro Solitário de Clint Eastwood, dirigido e estrelado, um filme de 1986, um faroeste. Eu gosto de filmes mais antigos. E aí esse camarada, ele é um cowboy, que também é um pastor, e ele começa a ajudar mineiros, que são mais humildes, que estão sendo dominados e estão sendo ali sendo dominados por um mineiro rico que está querendo tomar a região deles. Sim. E ele se posiciona, ele protege e ele ensina. E em determinado momento tem um rapaz que está sendo espancado por um bando de capangas. Esse cavaleiro chega, espanta todo mundo, salva esse rapaz. Aí esse camarada pega, leva o cavaleiro para sua casa, senta ele na sua mesa, dá um prato de comida, dá um banho quente, apresenta para sua família. Gratidão para mim é isso. É que não importa quando, onde ou como, conte comigo. E vários estudos falam que é mais de 70% a possibilidade de você que recebeu algo devolver à mesma pessoa ou fazer isso a um terceiro. Então aquele adesivo do gentileza gera gentileza ou gratidão gera gratidão é verdade. É um dado científico. É um dado mensurável. E as pessoas, elas se esquecem de ser gratas. Elas querem só viver um ideal que elas têm na cabeça delas. Isso até com casamentos. Aí ela acha que a felicidade dela vai estar numa mulher mais bonita, numa mulher mais jovem, ou num relacionamento, ou num anel no dedo. E não é sobre isso. É o que eu posso fazer pelas pessoas. O que eu faço de bom com aquilo que eu recebi. Isso sim, para mim, é a ideia de gratidão. E aí a gente volta para a referência, né? Sim. Qual é a sua referência? Porque eu gosto muito de dizer, assim, e eu falo isso não de uma forma religiosa, eu falo como um estilo de vida, né? Para mim, Jesus é a minha referência. E se a gente entende que nós temos que ser a imagem e semelhança de Cristo, cara, como que Cristo agia e reagia diante desses fatos, né? Como que ele se posicionava? Então, acho que é bem interessante, porque, por exemplo, você falou sobre governo, né? Governar sobre o próprio corpo, que eu acho que é um dos maiores problemas, na verdade, na raiz mesmo, né? Eu acho que a falta do governo é uma das raízes de problemas que a maioria dos homens vivem hoje. Só que a Bíblia, ela diz em Eclesiastes 3 que Deus pôs a eternidade no coração do homem. E eu fico imaginando assim, sabe, Espírito? Pô, se Deus colocou a eternidade no coração do homem, tô falando da eternidade. Então, o que pode preencher esse negócio daí dentro do coração do homem? Só a eternidade. Só aquilo que é eterno. Só a própria presença dele. Sim. Só a própria vida dele. Eu acredito que tem um sentido figurado de um fato que Deus estava usando ali o profeta para dizer por meio daquele texto. Mas eu acredito que é interessante que a gente entenda que a única forma da gente governar a nossa própria vida é estando sob o governo da própria vida de Deus. Perfeito. Então, se essa não for a referência basal, cara, não tem nem como eu discutir com você masculinidade, porque qual é a tua referência? Entende? Porque, e eu acho que isso é muito legal, porque eu falo isso assim, Espírito, com muita sinceridade, assim, com muita franqueza, porque a gente, você me permitiu aqui falar um pouco a respeito do Legendários, né? Então, um dia desses depois que na verdade foi antes de eu subir lá a montanha, antes de eu fazer o último top, eu convidei alguns homens, né, para subirem comigo. E um desses convites eu fiz na frente da esposa dele. E eu achei interessante a resposta. Que ele me perguntou, pra quê? Eu nunca tinha subido, então eu não sei como que é a experiência, né? A gente não conta. Só que mais interessante foi a resposta dela. Não, eu já tenho um homem em casa. Só que, vendo a vida deles, a questão da forma como o homem age em relação a não a virilidade, e sim com relação a querer demonstrar ser homem pela dominância. Eu fico assim, cara, em um momento você reclama que ele age dessa forma. Naquele dia você fica triste porque ele reagiu dessa forma. Aqui você está exigindo que ele cumpra a função dele de provedor, mas você fica chateada.
porque às vezes ele não está em casa. Aí na hora que eu faço um convite para ele se conectar com o Senhor, de uma experiência que inclusive nem eu tinha vivido, a sua resposta é: eu tenho um homem em casa? Aí assim, não tem como eu discutir, eu tenho que de fato amar. Mas, por que eu trago esse ponto? E eu gostaria de te ouvir, claro. Inclusive em relação à sua visão do próprio Legendários. A gente acaba ouvindo muito, né? Depois que eu subi e divulguei que eu fui, eu ouvi muita piadinha. Normal. E não me influenciou, não mudou nada na minha vida, né? Continuo achando que o movimento é extraordinário, impactou muito a minha vida. De fato, me fez ser mais homem, isso é um fato. Me fez me conectar mais com o Senhor e entender que a minha prioridade tem que ser a minha família. Então, assim, de tantos ensinamentos, eu acho que esse foi o maior ganho. Agora, por que você acredita que as mulheres lidam dessa forma ou agem e reagem dessa forma? Como a gente vê casos, por exemplo, das mulheres que são agredidas em casa, mas a polícia chega para prender o cara, ela não quer deixar o cara ser preso. Então, cara, que loucura é essa que está acontecendo na sociedade? E como que você acredita que, por exemplo, o próprio Legendários pode, e eu acredito que está impactando e ajudando na solução disso? Então, o Legendários, ele, na minha visão, né? O Legendários é um evento que ele veio nessa ideia de resgate de masculinidade. Sim. Então, por exemplo, trazendo essa resposta dessa sua conhecida para essa... Falou, eu não preciso ter um homem em casa. Talvez o problema seja a referência dela. Cara, o que é ser um homem? Talvez ele compareça na cama, ele seja posicionado, ele paga as contas. Tudo bem. Ou talvez essa seja a referência dela e esse ali é o que um homem tem que fazer. O resto é um bônus. O resto é um bônus. Se o cara ele me trata bem ou não me trata bem, isso faz parte do meu relacionamento. Talvez essa seja a referência dela. O problema é que a grande maioria das pessoas ela tá muito acostumada com um homem desconstruído. Então o homem desconstruído é aquele cara, não é nem que faz o mínimo, é aquele cara que tenta não ser ruim. Então o que você é se você não bate em alguém? Nada, você só não é ruim. O que você é quando você não rouba? Nada, você só não é ladrão. O fato de você não ter uma conduta ruim não te torna um bom homem. O homem desconstruído é aquele cara que simplesmente não atrapalha, ele não domina, ele não protege, ele não bate, ele não faz nada. Ele tá lá, parece uma samambaia. Ele não participa. Ele tá lá. O homem desconstruído é aquele cara que não se posiciona. E o Legendários, ele vem para trazer um homem posicionado. É um pai que participa, é um funcionário que comparece, é um marido amoroso, é a ideia de presença. Legal. E como fazer isso? E aí o Legendários vem para resgatar essa posição. Mas eu sou um homem, dentro da minha casa eu não preciso. Ótimo. Então, o Legendários para você não serve como uma escola para você aprender a como ser. Serve como um ambiente masculino para você se conectar com outros homens e você aprender a se conectar com Deus de uma maneira como você nunca se conectou. Legal. Então, algo que nós não temos nesses tempos é ambientes masculinos de homens para homens com homens. A gente não tem. Antes tinha o futebol, mas aí começou a desandar para um monte de bobagem. Na ideia de gente que fala bobagem, o cara que bebe depois e tem um tempo e ali ele vai voltar bêbado para casa. Muitas vezes acontece. Por isso que o homem gosta de pescar. Porque é um ambiente masculino, é um ambiente de homens com homens. O homem gosta de caçar, ou gosta do jiu-jitsu, ou gosta de uma atividade física. O homem, ele funciona de uma forma social. Então, quando você vai para o Legendários, que é um ambiente masculino com homens e para homens, você se conecta de uma forma diferente, não só com aqueles homens, mas com você mesmo. Legal. Vai ser colocado na sua frente um espelho para você entender quem você é. E quais são esses desejos viscerais que você tem que lutar e combater. Às vezes, quando eu fico em jejum muito tempo, eu fico mal-humorado, eu fico irritado, eu fico nervoso. Quando o meu filho nasceu, eu fiquei muitas horas sem dormir e aquilo me deixou agitado, me deixou ansioso. Como é que você lida com isso?
Como você lida com a sua masculinidade quando o seu corpo e a sua mente já estão cansados demais, e o que aparece é só o desejo visceral. Os homens, muitas vezes, eles não precisam do Legendários, mas eles merecem um encontro desse, não só com Deus ou com outros homens, mas também com eles mesmos. E eu recomendo muito o evento. Eu também, eu assino embaixo, porque realmente de tudo que eu já fiz, assim, sabe? Não é porque a gente está aqui nessa mesa e está sendo transmitido, comentei isso com minha esposa, com as meninas também, que trabalham comigo. Foi um dos eventos mais edificantes mesmo da minha vida. E de fato eu não me sentia... não sentia que eu não era presente como homem, que eu não era posicionado. Não sentia isso, mas eu entendia que alguma coisa me chamava para me conectar comigo mesmo por meio ali de um evento, né, que pelo que transmitia ser ali, para quem nunca foi e fica olhando só as fotos e tudo mais, era um momento de encontro com Deus ali e tudo mais. E de fato as minhas expectativas foram muito mais do que superadas, né? Então eu super indico. Aqui a gente não pode ficar dando spoiler, mas já te faço convite. As inscrições ainda estão abertas, eu acho, né? Sim, a gente vai ter um próximo evento do dia 27 a 30 de novembro. As inscrições estão abertas. E aí eu quero só fazer uma chamada. Então, se você é homem e você às vezes está tendo dificuldade em fazer o seu devocional, em ir para a igreja, você acha muito chato ir para a igreja, ou você tem dificuldade de se conectar com o seu lado espiritual, se conectar com Deus, dê uma oportunidade. A gente estava comentando sobre Jesus, e Jesus é o principal assunto, o principal alvo, o principal objetivo do Legendários. O foco do Legendários não é servir a ele mesmo, mas servir as igrejas. Então, se você tem essa dificuldade em se conectar com o seu lado espiritual, com o sobrenatural de Deus, se permita. Se permita ir para um ambiente criado para isso. Jesus está lá e a ideia é você ter um encontro com Deus de uma forma que você nunca teve. Amém. Você vai se conectar com Deus como se fosse de Deus falando de homem para homem. Você vai escutar Deus falando com você de uma forma mais masculina, de uma forma que você talvez nunca tenha escutado. E eu recomendo todo homem a participar. Eu recomendo muito, de verdade. Sensacional. Depois já pega esse corte aí, você já divulga para todo mundo. Me marca que eu vou ser o primeiro a divulgar. E eu acabei de receber a notícia que estamos chegando ao fim. Pô, passou rápido. Passou rápido demais. Passou muito rápido. Eu quero te agradecer demais. E a gente tem uma dinâmicazinha final aqui, onde a gente pede que o convidado deixe um ensinamento. Se você fosse deixar um princípio, por meio de uma frase, para as pessoas, né, deixando o seu legado, gerando impacto, qual frase seria essa? Não tenha vergonha de ser homem. O mundo precisa de você como homem. Você tem um propósito. Deus te fez com um propósito na sua masculinidade. Se posicione, porque Deus vai te usar naquilo que você tem para entregar. Sensacional. É isso aí. E a gente também pede indicação de livro, mas eu já vou fazer diferente, já vou falar para você falar dos seus livros. Claro. Eu escrevi 2 livros. O primeiro, aqui é O Homem que Deus Procura. A ideia são os 10 princípios do que eu escrevi, do que Deus espera de você. Aqui a gente fala um pouquinho de relacionamento, não só homem e mulher, mas relacionamento com Deus. Eu coloco um pouquinho das minhas histórias familiares, da história do meu pai, dos meus avós. E eu sou de família grega também, aqui tem várias histórias da Grécia Antiga que eu gosto. E quando eu escrevi esse livro, ele é um livro mais teórico. Legal. E eu me forcei para ser um livro mais teórico, eu não queria um manual de comportamento. E aí a esposa de um amigo meu leu, gostou e falou, nossa, eu adorei o livro. Mas aí eu queria um manual de comportamento. Aí eu escrevi o segundo livro, que é o Afiando Machado, que Legal. Aqui são 52 devocionais de como se transformar nesse homem aqui. Legal. Então, como é que eu me torno o homem que Deus procura? Aqui eu trago 52 devocionais, você pode ler todo dia, você pode ler um por semana,
Para quem tem filhos, eu recomendo muito o pai e o filho lerem juntos. Legal. Conversar sobre o devocional, colocar aquilo em prática. Eu trago uma ação e uma reflexão. Então são 3, 4 páginas, 4 devocionais. Para quem tem filhos de qualquer idade, eu recomendo muito essa leitura. Legal. Vai ser um tempo muito bom, pai e filho, e uma escola para vocês sobre como colocar a masculinidade de vocês em uso para a glória de Deus. Amém. Eu vou confessar que para mulheres, algumas mulheres leram, várias mulheres já leram, inclusive, e gostaram. Tem até uma senhora mais velha que veio falar comigo, ela falou, se eu tivesse lido o seu livro quando eu era nova, eu não tinha me divorciado, porque eu agi errado com meu ex-marido naquilo que eu esperava dele. Uau. E isso foi um insight bem legal para mim. Então, se você é mulher e às vezes você não sabe o que está procurando, se você é solteiro, às vezes você está tendo uma dificuldade com o seu marido, sobre o que esperar dele ou como lidar com ele, recomendo muito também o livro O Homem que Deus Procura e da Afiano Machado, que se não melhorar, você pelo menos bate no livro com a cabeça dele, que serve para alguma coisa. Sensacional, Espíritos. Bom, eu tinha muitas perguntas ainda aqui para entrar, depois a gente pode fazer um episódio 2 aí, sem parte problema, 2. vai ser uma honra e uma alegria participar. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Obrigado por ter aceitado. Quer deixar aí, você tem quer divulgar alguma coisa? Sim, eu tenho as minhas redes sociais, Espílios, SPILOSGK, que eu tenho, é o meu Instagram. Eu solto conteúdo sobre masculinidade lá todos os dias, então todo dia tem story, tem um reels, tem Legal. Um post, tem um carrossel, tem alguma referência sobre alguma coisa. Tem os meus livros que estão à venda na Livraria da Travessa, na Leitura e na Amazon, e também na editora Chara, da Comunidade das Nações. Legal. Você pode comprar comigo também me mandando uma mensagem no Instagram. E tenho mentorias também que eu dou para homens, se tiver interesse me manda um direct, e já vai estar saindo o meu curso digital, que muita gente tem me pedido para eu dar também, tá ajudando com esse pessoal e nessa ideia de referência masculina. Sensacional, super necessário. Deus tenha abençoado. Que Deus continue te abençoando. Parabéns pelo Amém. Trabalho que você tem feito, que Deus continue te dando sabedoria. Amém. Para guiar homens com princípios e valores. Obrigado. Meu irmão, muito Tamo obrigado. Junto. Valeu pela honra e pela oportunidade. A honra é toda do Senhor, né? Mas eu agradeço a honra, a sua honra, a honra de estar aqui contigo. Obrigado a você que está aqui com a gente, acompanha a gente até o final. Se você tem alguma pergunta para nos deixar, vá lá nos comentários, deixa lá seus comentários. Se você ainda não segue aqui o canal, já clica aqui rapidinho, gente. Clica no inscreva-se. E vai ser um prazer continuar aqui nas nossas sessões, nos nossos episódios do Mancini Cast. Tamo junto e vambora produzir. Até mais. Foi muito bom. Muito Parabéns, bom, cara. brother. Obrigado.